Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Sinal na Bolsa, o seu canal para identificar possíveis sinais de reversão no mercado financeiro. Eu sou Racun Almeida e hoje é dia 16/4/2025. Vamos continuar nossa saga em busca dos melhores sinais de mercado usando o detector de divergências. Lembrando a todos que este conteúdo é apenas informativo e não se trata de recomendação para compra ou venda de ativos. Nos ajude assistindo até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e participar da nossa comunidade Sinal na Bolsa, que é gratuito, não paga nada, link na descrição do vídeo. E agora, sem enrolação, turminha, vamos para a tela do gráfico, que é o que interessa. Temos aqui o nosso Ibovespa. Então a gente pode perceber aqui, ó, que no último pregão, né, do dia de hoje, ó, o Ibov já fez um spinning para queda, né? Ou seja, fizemos esse movimento aqui, né? Aí foi forte para cima novamente. Quando tá na hora de fazer o gol aqui, ó, de cruzar as médias, a gente tem esse candle de dúvida aqui, ó, tá? Sem volume, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, pois pode ser que estejamos realmente fazendo aquele movimento, né, pessoal, que eu comentei ontem, no vídeo de ontem, que é isso aqui, ó. O preço estava vindo, foi ali, ó. Aí veio aqui, ó. E agora pode configurar um oco aqui, ó. Então tem que tomar muito cuidado. É claro que existe um suporte bem forte aqui embaixo, ó, nessa faixa dos 122 mil pontos aqui, mais ou menos. Mas tem que tomar bastante cuidado, né? Porque o que seria o movimento ideal aqui para o nosso Ibov continuar indo para cima? Vou até diminuir a tela, pessoal, para facilitar, tá? O movimento perfeito seria esse aqui, ó. Sobe, corrige, sobe, ó. Topos mais altos, fundos mais altos. O ideal seria que o Ibov, ó, viesse mais ou menos nessa altura aqui, ó, para fazer uma nova pernada de alta. Acontece, ó, que o Ibov deu uma desestabilizada aqui, dando mole para uma eventual correção, tá? A gente está no meio do circuito aqui ainda, ó, então tem sim espaço para continuar subindo, mesmo com esse último candle. Inclusive, né, pessoal, aqui no gráfico diário, a gente percebe, ó, que o MACD histograma fez a reversão e está querendo inverter polaridade em breve, né? Então a gente torce para isso, porque a gente sabe que inversões de polaridade para cima acaba levando o ativo para cima, tá? Então vamos torcer que isso aqui seja apenas um escorregãozinho e continue indo para cima, mas pode sim estar configurando aquele oco ali, seria a nossa segunda hipótese. Mas esse vídeo aqui, turminha, que eu quero falar para vocês da novidade aqui no canal, eu quero começar a trazer vídeos mostrando detector de divergências, que são essas linhas vermelhas aqui, ó, que elas aparecem quando a gente tem divergência. Quando o ativo está em alta, né, a gente tem divergências para queda, ou seja, divergência entre topos e algum indicador que está apontando para baixo. Aqui também, ó, tivemos aqui uma divergência, ó, entre esses dois topos aqui e o MACD, ó. E o que que aconteceu, ó? O preço caiu depois, vocês estão vendo? E o MACD, ó, também foi lá para baixo, ó. Aqui tivemos divergência com o CMF. Eu não tenho aqui o CMF para mostrar para vocês, né? Mas o detector está dizendo que teve. E aí, ó, o que que aconteceu? Deu uma corrigidinha, sim. Tá? E aqui nessa última aqui, ó, teve uma divergência, né, entre esse topo e esse aqui, ó, com dois indicadores, com MFI
e o VW MACD, e aí o preço ficou no lenga-lenga aqui ó, alguns dias e tombou para baixo. Então quero trazer um pouco das divergências, aqui eu estou mostrando uma divergência de queda, né? Mas também temos divergências de alta, que eu quero trazer também, ó. O que, que são as divergências de alta, Racuna? São essas aqui, ó, essas linhazinhas verdes, ó. Ó, uma divergência entre fundos, tá? Aí quando é para alta, o ativo está em queda, obviamente. Então eu pego dois fundos, né? E aqui ele me diz o indicador. Então o estocástico está indo para cima, ó, e estava mesmo. Olha o estocástico indo para cima aqui, ó, embaixo. E o preço vindo para baixo. Isso aqui é uma divergência deflagrando uma eventual disparada, ó. E disparou realmente. Aí aqui tivemos também, ó, esses dois pontos com esses indicadores aqui, ó, e deu uma disparadinha pequena, mas deu. Aí tivemos uma outra aqui, ó, entre nesses dois pontos, ó, entre o MFI e o preço, né, os dois fundos, ó, e deu essa disparadinha. Estão vendo que interessante? E às vezes falha também, tá, pessoal? Aí nessa segunda, ó, deu aqui esses dois pontos com MFI de novo, só bateu na média ó, e voltou a cair. Então o que, que a gente percebe nas divergências aqui? Que quanto maior o período, tá, aqui é pequeno, mas deu bom. Mas quanto maior o período, maior a chance de sucesso, tá? Então assim, ó, período grande, ó, acaba caindo forte, ó. Período pequeno, ó, como esse aqui é pequenininho, ó, já não caiu tão forte, só veio até a média e depois subiu de novo nesse ponto aqui. Então é interessante a gente analisar divergências, visto que na maioria dos casos realmente acontece, ó, de após uma divergência o preço inverter de lado, tá? Claro que a gente vai dar uma olhada aqui nos indicadores também, como sempre olhando o IFR, o estocástico lento, e o nosso MACD, né, tradicional aí. Então vamos lá, pessoal, vamos sair aqui do Ibov agora, já que eu expliquei, né, o que, que são as divergências aqui para vocês, porque a gente tem interesse nelas. Vamos trazer os ativos aqui de interesse. Vou começar nesse primeiro vídeo trazendo alguns ativos que subiram bem nessa última pernada aí, esse ralizão pós-carnaval, e agora estão começando a demonstrar, dando sinais de que podem corrigir ou começar a cair, tá? Então eu vou começar trazendo açaí. Vamos ver aqui, turma, o que aconteceu com açaí. Então, se vocês perceberem aqui no gráfico diário de açaí, ó, açaí veio aqui, ó, lá no mês de outubro do ano passado, veio aqui embaixo, ó, em dezembro do ano passado, e aí montou aqui, pessoal, uma figura gráfica bem famosa chamada Okoi, ó, que significa basicamente reversão após, né, ela romper aqui a linha de pescoço. E o que é a linha de pescoço, né, Raccoon? É isso aqui, turma. É essa linha aqui, ó, que pega esses pontinhos aqui, ó, de topo. Estão vendo, ó? Ela toca 4 vezes ali e na quarta a necessidade do Okoi é que ele rompa. E ele rompeu, ó. Ou seja, então se a gente olhar numa visão mais longa, parece que açaí deve continuar subindo aí para o futuro, sim, após essa reação, tá? Porque para formar esse Okoi aqui e romper aqui, deu uma demonstração de força. Porém, parece que açaí vai dar uma corrigidinha, tá? Parece que vai acontecer isso aqui, ó, nessa altura da linha do pescoço. Parece que açaí vem aqui testar, ó, isso aqui para depois continuar o movimento dela. E por que que o Racuna tá botando fé nisso? Porque eu tô vendo uma divergência, turma. Uma divergência bastante interessante. Porque olha o tanto de indicador aqui, ó, que eu tenho divergência. Tá? E como a divergência é um indicador retardado, eu preciso esperar a confirmação. Então eu não posso pegar a divergência em tempo real. Eu tenho que esperar aqui no caso do gráfico diário, né, pelo menos um dia.
Por quê? Porque daí após um dia, deflagrada o final da divergência, aí sim a gente pode cantar a bola que o ativo pode fazer uma correção. Então vamos lá, vamos olhar de perto aqui açaí, o que está rolando, né? E se faz sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês. Olha, açaí então, né? Aqui vamos marcar aqui a linha do pescoço de novo, que era mais ou menos aqui, ó. Então rompeu a linha do pescoço e continuou subindo. E o que eu estou dizendo, ó, é que pode vir pelo menos corrigir até aqui. Então, se a gente olhar, ó, tinha uma divergência aqui, ó, de quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 pregões, tá? Então, tem uma divergência, ó, entre esse topo e todos esses indicadores, ó, como tá forte, 5 indicadores. Então, o que que pode acontecer aqui? Pode cair sim, pode dar uma corrigida antes de continuar a subida, já que o OCOI ali que eu mostrei inicialmente é forte. E como que deflagrou essa divergência? Porque, ó, no pregão de ontem, finalizou a divergência, ó, como vocês podem ver, e no pregão de hoje já fez um candle mais baixo, ó, fez esse enforcadinho aqui, tá? Então tá com divergência entre preço, né, os topos, e o RSI, o IFR no caso, né, o MACD histograma, o CCI e o estocástico. Vamos ver se tem mesmo divergência? Então a gente percebe aqui os topos indo para cima. E olha só o IFR, vamos pegar os dois pontos aqui, ó, esse e esse. Concordam que está vindo para baixo? Vamos pegar o estocástico lento, que ele também está dizendo que tem divergência, ó, que é a linha laranja aqui. Ó, os dois pontos aqui, ó. Concorda que ele também está vindo para baixo? E também no MACD e MACD histograma, ó. Vamos pegar aqui o MACD, ó, que é essa linha verdinha. E o segundo ponto, olha ele vindo para baixo também. Tá? E o MACD histograma também, ó. Também está vindo para baixo. E aí tem os outros indicadores ali que eu não tenho aqui em tela, que é o CCI, né? Então vocês estão percebendo aqui em açaí como é o detector de divergências me ajuda a mostrar aqui que o ativo pode corrigir? Então o que que eu faria aqui se eu estivesse comprado? Já que aqui no canal, pessoal, a gente não fala de operações short, opções, qualquer outra coisa, a gente só fala de ações, né? E especialmente compra, tá? Então a gente analisa momentos bons de compra, é somente isso. Então, para quem já comprou, pessoal, por exemplo, quem fez a compra nesse engolfo aqui, ó, eu fiz um vídeo falando de candles mágicos e que esse engolfo era um bom momento de compra, ó. Por que era um bom momento? Porque estava rolando ó, uma reversão no MACD, ó, histograma, e o estocástico lento também estava indo para cima, ó. Então, assim, teve o candle, teve aumento de volume no dia e teve aqui a reversão do MACD, que são sinais de que o ativo pode começar a querer ir para cima. E foi. Então, esse tradezinho aqui, quem entrou, estaria hoje, né, com 22% no bolso. Só que esse 22%, se tiver uma correção, ele pode acabar voltando para 8%, 7%. Se vir até a média de 21%, pode virar 16%. Então aqui, para quem está no lucrinho, pode ser que seja uma boa se desfazer e esperar para pegar mais barato aqui de volta, né, em algum ponto aqui mais baixo, porque a gente tem a divergência deflagrando que o ativo pode corrigir. Tá bom? Entenderam, pessoal, a lógica da divergência? Então vamos lá para um outro ativo. Eu tenho aqui na minha tela, no meu algoritmo, 13 ativos que ele detectou que podem corrigir. Vamos pegar mais um aqui. Pão de açúcar. Pão de açúcar também. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha só, pessoal, que interessante. Então, pão de açúcar subiu forte. Todo mundo sabe, né? Então, pão de açúcar fez uma alta aí de 90% de
dezembro para cá. É coisa para chuchu, pessoal, tá? E foi bem, foi forte. E agora, o que está acontecendo com o pão de açúcar aqui que está chamando nossa atenção? Pão de açúcar, ó, foi forte para cima nos últimos dias. Aí fez esse candlezinho aqui, ó. Meu detector não diz que, né, que isso aqui uma estrela cadente, porque ele está muito para dentro aqui do candle anterior, mas é sim. Esse candle diário aqui é uma estrela cadente, ó. Tá, ó. Fez uma estrela cadente, duas, e tá com divergência, ó, entre esses dois topos aqui, ó, e esses três indicadores, ó. Então ele tá com divergência com o IFR. Esse RSI aqui é o IFR, tá, pessoal? É que tá em inglês aqui a sigla, né? Mas é o IFR. Vamos ver se tá mesmo? Ó, vamos pegar esse topo, tá aqui, ó, tá aqui. E esse outro topo aqui, tá aqui. Então o IFR tá bem apertadinho aqui no gráfico, ó. Mas, se a gente ligar os dois pontos, ó, a gente vai ver que ele vai dar negativo, ó. Ou seja, 6,52 de queda o IFR. Então o IFR está indo para baixo, né, que é um dos indicadores que tem divergência, e o preço está indo para cima, ó, 10% para cima. Então, concordam comigo que quem opera divergência sabe que divergência funciona, que isso aqui pode realmente corrigir? E aí a gente confirmou quando? No pregão de hoje, ó, porque finalizou ali a divergência, ó, e acabou fazendo um candle de queda, ó, de 6,82%, mostrando uma força vendedora aqui, tá? Aonde que isso aqui pode chegar? Não sei. Mas olhando aqui os indicadores, a gente vê, ó, que o IFR já está apontando para baixo, e o estocástico lento, ó, foi lá em cima e começou a apontar para baixo de volta. E o MACD histograma, ele já fez a reversãozinha para baixo também. Então tá com muita cara de que vai acontecer o que em PECAR 3, minha turma? Quedinha, né? Não tá com cara de quedinha? Então pode vir pelo menos aqui até o 3,23, se for uma correção, tá? Então seria aí uma quedinha de... O preço fechou aqui hoje no 3,69, uma quedinha aí de 13% mais ou menos. Tá? Então tá com cara de correção. Aonde mais que teve, Racuna, divergência para a gente provar que pecar realmente acontece isso? Ó, pegamos esse topo e esse aqui, ó. Teve divergências com o estocástico, ó, nesse período todo aqui. Estão vendo? Aí nesse dia aqui, ó, deflagrou realmente, confirmou a divergência. Ó, e aí caiu quanto nos dias seguintes ali, ó? Corrigiu até 11%, caiu 11%, bateu justamente na média de 21, ó, como vocês podem ver, e pimba na gorduchinha para cima de volta. Então, não estou dizendo que pecar 3 vai derreter. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que deflagrou aqui uma divergência que pode fazer no início um movimento corretivo. E se for um movimento corretivo, deve bater nas médias e voltar, ou deve vir testar esse fundo anterior e voltar, tá? Então é mais ou menos nessa linha que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Então, para quem está comprado, cuidado com o PECAR 3, que ela está com cara de correção. Temos também Eco Rodovias, Ecor 3 aqui na tela, minha turma. Mais um ativo que subiu forte e está subindo cheio de divergência. Ó. O que que isso significa? Nada, tá? Divergência não significa que o ativo vai derreter. Significa que subiu forte nos últimos pregões e pode corrigir. Então, se a gente pegar a primeira divergência que a gente vê aqui na tela, ó, lá em janeiro, ó, divergiu, corrigiu. Aí teve mais uma aqui, ó. Estão vendo? Divergiu, corrigiu. Aí tem mais uma aqui, ó. Divergiu, corrigiu. Aí tem mais uma aqui, ó. Divergiu, corrigiu. E tem mais uma agora. Divergiu, pode corrigir também.
Vocês estão sacando, pessoal, o que eu estou dizendo? Então, para quem percebe que o ativo está numa fiada forte de alta após esse cruzamento de média aqui, ó, e está forte mesmo na alta, como que você pode operar isso daqui? Comprar sempre ali pertinho da média, ó. Como assim, Racona? Me explica. Ó, fazer as compras sempre por aqui, ó, perto da média. Compras aqui, ó, já que o ativo está em tendência de alta, ou para quem não entrou ainda, ó, e para quem quer entrar em eco-rodovia, ó, dá para esperar vir aqui buscar a média de 21, né? E dá para executar o ativo aqui, ó, sempre quando a gente detectar uma divergência, ó, ou especialmente quando sair para fora da banda de Bollinger, ó. Vocês percebem que quando o preço sai fora, que eu tenho a banda de Bollinger rolando, ó, junto com os preços, sempre que o preço cai fora da banda de Bollinger, olha o que acontece. Pimba, faz uma correçãozinha. Faz sentido, turma, essa análise que eu estou fazendo aqui para vocês de eco-rodovias? Beleza? Vamos para o próximo, então. Tem de 3 também. Na minha análise, tá com cara de que vai corrigir. Vamos ver por quê. Ó, tem de 3 é um ativo que a gente sabe que é forte, né? Ó, tem de 3 teve uma divergência de alta aqui, ó. Aí aqui, ó, nessa divergência de alta, o ativo foi pouco, ó, bateu na média e voltou para baixo, ó, mas aqui teve mais uma divergência de alta, ó, e aí subiu forte, estão vendo? Foi embora. Aí aqui não teve nenhum sinal, então é muito difícil, tá, turma, detectar que vai cair. Aqui no caso teve um candle preto bem grande, ó, vou mostrar para vocês, então para quem pegou esse candle preto aqui, ó, e imaginou que poderia cair, acertou. E aí quem esperou um martelinho, ó, se deu bem, porque subiu de novo depois. Só que agora está com divergência, turma, olha só. Está com divergência entre o Money Flow, né, que é um indicador, eu não utilizo ele, mas o detector está me dizendo que tem, e em relação aos preços. Então, se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, perceba que o topo está indo para cima e o Money Flow está divergindo. Eu não tenho ele, mas possivelmente ele deve estar indo para baixo. E aí, como que deflagrou essa divergência? Porque no pregão de hoje, ó, finalizou a divergência, vocês podem perceber, e fez um candle de queda, tá? Ah, Racona, mas acabou de cruzar a média. Sim, pessoal, acabou de cruzar a média. Só que tem uma coisa aqui que eu tô vendo que é bem perigosa, na questão de candles, que eu quero que vocês observem isso aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, o gráfico diário, tá? Então, o que que a gente percebe aqui? Que o ativo veio subindo depois de sair fora da banda de Bollinger nos últimos dias, ó, e aí fez um gapzinho aqui. Percebam que tem um gap? O que que acontece? Quando acontece um gap assim, tem que começar a fazer candles brancos, né, de alta e ir embora, forte para cima. Não pode dar divergência e fazer um preto, porque cria um cenário de dúvida. E se eu juntar esses dois candles, ó, vamos pegar o primeiro, né? Vocês concordam comigo? Ó? Deixa eu fazer em amarelo. Que esse candle abriu aqui, então vamos pegar a abertura dele. E aí ele foi até lá em cima, ó, vamos pegar a máxima, vamos desenhar a máxima de azul. Ele foi até lá em cima, né? Ele veio até aqui embaixo, ó. Ó, esse ponto aqui, né? Que é a máxima. E ele tem o fechamento dele. Vamos fazer de. Eu não tenho mais cores, mas vamos fazer o fechamento dele de laranja, de amarelo também, tá? Então tem a máxima, a mínima, abertura e fechamento. Vocês concordam que o candle seguinte, pessoal, ele desclassificou esse daqui, ó, o primeiro candle branco? Então, se a gente juntar 2 dias, o
que a gente vai ter, né? A gente vai ter o seguinte candle, ó. A gente vai ter a abertura, né? Que está igual ao fechamento, a abertura do anterior está igual ao fechamento do segundo. Então a gente vai ter esse cenário aqui, ó. A gente vai ter mais ou menos um doji lápide ali, ó. O nome desse doji eu esqueci o nome. Doji lápide, gravestone, algo assim, tá? Mas parece, né, um doji lápide, ó. Então se a gente juntar os dois candle, a gente tem o quê? A gente tem esse candle aqui, ó. Beleza? Vou desenhar eles no meio da tela para vocês entenderem, ó. Esse candle, e aí a gente tem um gap. E aí, se a gente juntar 2 dias aqui, o que a gente tem? A gente tem um gap com um dojizinho assim, ó. O que pode acontecer no dia de amanhã? Se começar abrindo abaixo dele, formando um gap de baixo e vir para baixo, isso aqui, pessoal, acaba formando uma, uma estrela da noite, ó, que é uma formação de queda. Tá, e aqui pode ser uma correção, pode ser uma queda maior, tá? Mas acaba configurando isso daqui, por quê? Porque eu juntei 2 candles para vocês terem noção do que um candle branco seguido de um candle preto pode estar dizendo para a gente. E além do mais, ó, se vocês repararem, ó, esse segundo candle preto é um harami, ó. O corpo dele está dentro do corpo do branco. Então, harami de topo pode acontecer uma queda, tá? Beleza, pessoal? Então temos a divergência e temos essa consideração aqui que eu acabei de mostrar para vocês, mostrando que teve sim uma pressão vendedora nessa altura do campeonato aqui. O preço está acima, ó, da banda de Bollinger, tá? Então tá com uma carinha de que vai fazer uma correção aí inicialmente, tá bom? E para fechar este vídeo, pessoal, eu tenho aqui 13 ativos, não dá para trazer 13 ativos, tá, num vídeo. Se você quiser saber quem são os outros ativos, entra na nossa comunidade Sinal na Bolsa aí que eu sempre posto lá as novidades, tá? Aqui eu consigo trazer só 5 para o vídeo não ficar tão longo, e já fica longo, sendo bem sincero. E o último ativo é Fleury. Vamos dar uma olhada que tem Fleury. Ó, Fleury também, meus amigos. E olha que o Fleury tá interessante. O estudo de caso é interessante. Ó. Eu tenho aqui, ó, lá em mês de março, uma estrela cadente aqui, ó, deflagrando uma correção, ó, depois de uma divergência. O que aconteceu? Ping veio até a média de 21. E aí depois o ativo continuou seu movimento natural, né? E aí, nesse engolfo aqui, ó, deflagrou uma divergência para alta. E aí o ativo foi. Só que quando chegou aqui, meus amigos, ó, no dia de ontem, né? Olha o tanto de indicador com divergência em relação a esses dois topos aqui em Fleury. Concordam comigo que isso aqui pode sim fazer uma correçãozinha? Tá, eu acredito que não vai derreter não, até porque o ativo está bem derretido já, está precisando ir para cima, né? Mas isso aqui está dizendo para mim, ó, ainda mais que fez um candle preto e agora fez aqui um enforcadinho, né? Então o que isso aqui está dizendo? De novo, ó, está fazendo candles sem corpo na parte superior, ó, do movimento, ó, acima da banda de Bollinger. Ó, já tinha um doji aqui, um candle pequeno aqui, ele faz mais esses dois aqui. Não tá com força para subir, vocês concordam comigo? Ainda mais com essa divergência. Ó, tá dizendo que tem divergência com o MACD histograma, com o CCI, com o ABV, com o VW MACD, com o MFI. Então, assim, então tem muita divergência aqui, são 6. Então, o que pode acontecer aqui, meus brothers e minhas sisters? Pode dar uma derretidinha aqui antes
tomar um novo rumo aqui o ativo. Eu não acredito que isso aqui possa ir com tudo para cima a partir daqui, tá? Ainda mais com os indicadores, ó, que eu utilizo. Estão todos lá em cima. MACD tá meio bobão aqui, ó. Então pode sim acontecer de fazer uma violinada de MACD, né? O que que é isso? É isso aqui, ó. O preço faz esse movimento grandão aqui. Aí o segundo é um movimento menor, porém mais íngreme lá em cima, ó, com um topinho maior, estão vendo? Ó? E o MACD histograma faz isso aqui, ó. Violinadinha grande e a segunda é uma violinadinha mais baixa, pequena. Isso aqui deflagra que o ativo vai corrigir, tá? Beleza, turma? Então é isso. Só para trazer essa novidade para vocês, eu não trouxe ativos que podem ir para cima, por quê? Porque não temos, tá? No dia de hoje aqui, pelo menos, meu detector não pegou ativos com operações que podem dar boas operações de compra, né? Para a gente poder trazer e mostrar para vocês as divergências verdes, né? De quando o ativo pode ir para cima. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais educacional, ilustrativo e meio que para alertar vocês nesses 5 ativos aqui, quem está comprado com bom lucro, que talvez seja um momento interessante para botar o lucro no bolso e esperar aí alguma correção acontecer e pegar uma oportunidade de novo, tá bom? Então é mais ou menos nessa linha que eu quis abordar esse vídeo. Um grande abraço a todos vocês aí e até a próxima, galera. Valeu, valeuzinho, valeuzão.